Fala pessoal, Doug Niemeyer, eu sou especialista em trade automatizado para o mercado financeiro. E esse vídeo eu vou trazer um conceito que eu achei fantástico para a gente conversar aqui, que é verticalidade relacionada aos investimentos. Mas antes de mais nada, vou falar sobre o conceito de verticalidade de quem eu ouvi ele foi do Jacob Petrie. Quem não conhece o Jacob Petrie, ele é um escritor famoso, ele é um influenciador extremamente conhecido aqui no Brasil e vale a pena seguir ele, vale a pena consumir o conteúdo dele, porque ele fala muito sobre autoconhecimento e uma série de coisas legais. Olha só, verticalidade significa você ter um conhecimento, você conhecer sobre determinado assunto de forma profunda. E aí ele traz um exemplo que é muito interessante no sentido de você conseguir visualizar isso. Quando você, por exemplo, abre um buraco profundo, você quer fazer um buraco no chão e você quer fazer esse buraco profundo, você precisa naturalmente ter uma base larga para você conseguir, né? Então você faz um buraco lá no chão e você começa a aprofundar, até que você consegue fazer um buraco profundo. E para que você consiga fazer esse buraco profundo, você precisa ter essa base larga. Olha como é interessante isso. Isso em termos de conhecimento, quando a gente traz isso para uma realidade, para você conhecer muito bem um assunto específico, você naturalmente conhece muitos assuntos que permeiam aquele assunto. Então, falando de mercado financeiro, você acaba conhecendo vários assuntos, você acaba conhecendo vários ativos, várias formas de operar, e para que você consiga se especializar em um determinado assunto, esse conhecimento todo que você tem, ele é importante justamente para construir essa trajetória para você chegar e se aprofundar em um determinado assunto, em um determinado mercado. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu opero poucos mercados, né? Eu opero aqui no Brasil, eu opero milho, lá fora nos Estados Unidos eu opero os índices, né? Eu opero o nosso índice Bovespa, eu opero o S&P, mas eu opero poucas coisas e poucos modelos, tá? E por que eu faço isso, tá? É muito mais fácil você se especializar em uma coisa, você conhecer várias coisas, você saber que existem vários ativos, né? Existem vários modelos operacionais, você pode executar uma série de formas de operar o mercado, você pode investir o seu dinheiro de diversas formas, mas quando você começa a conhecer profundamente um ativo e um mercado, ou dois ou três mercados, poucos mercados, você tende a ter melhores resultados. E isso eu achei extremamente interessante, essa comparação. Por quê? Quando a gente olha para o nosso capital, o que a gente quer? A gente quer fazer o nosso capital crescer. E quanto mais espalhado tiver, quanto mais sistemas operacionais eu tiver, ou quanto mais ativos eu colocar o meu capital, mais lugares eu preciso para cuidar. Ou seja, eu fico de forma horizontal, de forma superficial. Veja, quando você tem uma tempestade, por exemplo, e você tem uma árvore que tem as raízes profundas, o que acontece? Essa árvore ela vai chacoalhar e ela vai permanecer no lugar, certo? Porque ela tem ali as suas raízes profundas. Outras árvores que têm raízes mais antigas ou mais velhas, ou podres, ou árvores menores, podem muitas vezes cair numa tempestade, né? E uma árvore profunda, ela simplesmente perdura, ela atravessa essa tempestade porque ela tem ali uma base sólida. E olha como é interessante isso em termos de mercado financeiro. Se você pegar, por exemplo, o seu tempo e for lá estudar 2, 3, 4, 5, 10 ativos diferentes, né? Então falando de ações, por exemplo, se for estudar 50 ações diferentes ou 20 ações diferentes, você tem 20 caixinhas ali que você precisa cuidar, você precisa entender se aquilo ali ainda continua fazendo sentido para você, se aquele mercado que você vai estar operando ainda faz sentido para você, ou simplesmente deixar lá e ver o que acontece, só que não é uma forma inteligente também de pensar. Agora, se você se especializa em um determinado conjunto de ativos ou um ativo em específico, porque você não precisa muitos ativos para você fazer dinheiro no mercado, você precisa apenas de um ativo que se movimente do preço A até o preço B, se você está comprado, ou vendido do preço A até o preço B. Então, essa é a lógica toda de você conhecer poucos ativos, só que conhecer eles de forma profunda. E esse conceito de verticalidade se aplica justamente ao mercado financeiro. Você pode pensar, muito bem, eu vou conhecer, eu vou estudar sobre o que permeia o mercado financeiro, o que é extremamente legal de você fazer, porque tudo que você está consumindo em termos de conteúdo, de material, é algo que vai servir de base para você. E aí você vai
tirando dali aquilo que faz sentido para você e você vai acabar se aprofundando muito mais naquilo que se encaixa de acordo com a forma que você se sente confortável, né? Então, isso é o que vai gerar resultado. Então, veja que quando a gente olha para o mercado financeiro e tem poucos ativos para cuidar, você tem poucos mercados para cuidar ou poucos modelos operacionais eu me refiro à regra de entrar e sair do mercado. Você naturalmente tende a performar melhor, porque você tem a atenção retida naquelas coisas que você está dominando ali. E isso, gente, é completamente explicável, justamente porque nós somos limitados, né? Nós temos a nossa atenção, ela é finita, não pense que nós tendo 50 coisas para a gente cuidar, a gente vai conseguir ter performance em todas elas. Dificilmente você vai conseguir fazer isso, é muito mais difícil, é muito mais fácil você ter o foco em poucas coisas, em poucos mercados, em poucos sistemas operacionais, naturalmente que sejam lucrativos, para daí sim você fazer dinheiro, tá? E quando você consegue fazer isso, você tem não só um resultado de performance, você tem um resultado relacionado a números, né, de ter coisas ali que você está fazendo que dá dinheiro para você, mas também você consegue ficar muito mais tranquilo. Pensa só um médico, tá? Você, por exemplo, eu tenho uma consulta na semana que vem e eu vou no médico especialista na área que eu vou consultar com ele. E o médico que me encaminhou para esse cara, ele falou, olha, você está com um número aqui no seu exame e tal, que eu não sou o melhor cara para te dar um diagnóstico, te dizer exatamente o que é aqui, mas eu tenho um cara aqui que ele é especialista nessa área aqui e ele vai conseguir entender muito melhor aqui as informações e vai te dar um diagnóstico muito mais preciso do que se eu fosse estudar e entender aqui o que acontece. Veja como é interessante. Na própria medicina, a gente tem uns médicos especialistas em cada uma das áreas, né? Então, o médico forma lá, ele vai fazer a formação dele, base, ele sai lá na universidade com o conhecimento horizontal. E aí, a partir de um determinado momento, ele conheceu toda a base necessária e aí ele pega e começa a se aprofundar. Isso, gente, é o que vai tornar ele um especialista, um cardiologista, né, um neurologista, um hepatologista, né, um neurocientista, etc, etc, etc. Por que a gente não faz isso também no mercado financeiro? Eu faço isso no mercado financeiro e posso dizer que é muito mais eficiente do que você tentar fazer várias coisas de formas diferentes, né? Então, não só mercados, mas também modelos operacionais. Então, eu opero lá o nosso querido Ibovespa, opero o S&P e opero milho. Simplesmente eu não preciso de mais alguma coisa para cuidar. 3 mercados está muito mais do que suficiente para que eu consiga fazer o dinheiro que eu quero fazer, tá? E isso é interessante porque eu não só consigo ter foco, mas eu também consigo ter tranquilidade para entender aquele mercado e aquele modelo que eu vou operar. Então, pensa sobre isso, se você hoje já aplica esse conceito de verticalidade nos seus investimentos ou se você trabalha de forma horizontal. Então, se você está trabalhando ainda de forma horizontal com seus investimentos, pensa sobre transformar eles em vertical. Tenho certeza que você vai ter resultados muito mais expressivos, tá bom? Esse vídeo é isso e se você gostou, deixa o seu like aqui que vai ser muito legal pra gente.